Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, vamos ler do versículo 11 ao versículo 15. A epígrafe textual diz: a graça salvadora de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensina essas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. O verso de número 13 é o verso ao qual nós iremos meditar mais. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu espero ter tempo para ministrar essa palavra. Acredito que não vai dar hoje para concluí-la, mas vou tentar. Irmãos, a bendita esperança é o alvo do cristão. Como eu havia falado, desde que Cristo ascendeu ao céu, estamos aguardando o seu retorno. Os apóstolos, os pais da igreja, os pais apostólicos, os pré-reformadores, os reformadores, os pós-reformadores, os avivalistas, os puritanos, aguardavam ansiosos pela manifestação da bendita esperança, a volta de Cristo Jesus. A segunda vinda de Cristo Jesus, irmãos, é um assunto mais enfatizado em toda a Bíblia Sagrada. Há cerca de 300 referências acerca da sua primeira vinda e 8 vezes a mais acerca da sua segunda vinda, ou seja, 1400 vezes há referências acerca da segunda vinda de Cristo Jesus. Então é algo de extrema importância para o cristão, é algo que o cristão ele deve viver e praticar. Quando ele lê a palavra de Deus, ele deve ver a vinda de Cristo Jesus e aguardar por esta vinda. Infelizmente a igreja de hoje, irmãos, ela tem se esquecido dessa promessa bendita. Ela tem se esquecido dessa promessa maravilhosa, a volta de Cristo Jesus. Estamos vivendo em um período de densas trevas. A iminência volta de Cristo Jesus está aí, irmãos. Os sinais estão apostos. Mas a igreja de Cristo Jesus tem fechado seus olhos, tampado seus olhos, esquecendo que é algo prioritário de todo cristão. Todo cristão, nas Sagradas Escrituras, quando você olha a trajetória dos atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, você vê que esses homens não tinham medo da morte, não tinham medo da perseguição, não tinham medo das circunstâncias que poderiam vir. Mesmo que o mundo estava contra eles, eles estavam firmes e inabaláveis, porque eles tinham a bendita esperança como alvo de sua vida. Eles tinham certeza que eles poderiam morrer, mas eles estariam com Cristo eternamente. E não só isso, que no grande dia Cristo ele virá sobre as nuvens da glória. Ele virá para buscar uma igreja remida e lavada, exclusiva dele, a qual ele deu a sua vida na cruz, na sua primeira vinda.
Infelizmente estamos vivendo, irmãos, um evangelho parcial, incompleto, quando deixamos de ter esperança na manifestação de Cristo Jesus. Como deixamos de ter este algo como primazia em nossas vidas. Como deixamos as coisas deste mundo apagarem a nossa esperança em Cristo Jesus. Como deixamos o nosso emprego, a nossa família, os nossos familiares, os nossos prazeres momentâneos, terrestres, mundanos, atrapalhem a nossa primazia de buscar e pedir a manifestação de Cristo Jesus. Eu lhe pergunto, não precisam responder para mim, mas façam um autoexame. Nessa virada de ano, vocês pediram a vinda de Cristo Jesus? Vocês desejaram a manifestação de Cristo Jesus? Vocês analisaram o cenário econômico, o cenário social, as esferas, irmãos, ao qual nos rodeiam? Vocês analisaram os sinais da vinda de Cristo Jesus? A Bíblia nos fala, irmãos, que haveria um tempo difícil, mas não seria o fim. Ia ter rumores de guerras e guerras, pestes, sofrimentos, perseguição. Isso está ocorrendo em nosso tempo? Lógico que sim. 2019 foi um ano da maior pandemia histórica já narrada na história. Olha aqui, ó. Foi um pior momento, se nós formos analisar, sobre uma peste, sobre uma pandemia que afetou de forma global, mundial, o mundo. Cristo havia alertado. Hoje, irmãos, está tendo guerras agora, neste momento. Não só rumores, como uma guerra fria, que acontece, né, diariamente. Mas agora está tendo guerras neste momento. Guerras econômicas neste momento. Sanções são tomadas neste momento. E o ápice do fim está chegando. Quando você olha para as mídias, elas tentam camuflar e preparar, irmãos, a manifestação do anticristo. Aí você fala assim: por tanto ouvir isso, eu já estou cansado, porque todo mundo inventa alguma coisa. É porque a marca da besta é o chip, porque não sei o que. Irmãos, nós temos que nos atentar para os sinais, porque eles foram dados para a igreja, não para o mundo. O mundo tenta misturar, fazer do sagrado algo tolo e falho. Mas as palavras que Cristo proferiu em Mateus capítulo 24, em Marcos capítulo 13, em Lucas capítulo 17, são palavras verdadeiras, porque foi o próprio Cristo que verbalizou. Foi o próprio Cristo que falou para nós ficarmos alerta, vigilantes, porque Ele viria após grande tormenta e tribulação. O texto lido, irmãos, nós reconhecemos uma conexão entre a soteriologia e a escatologia, ou seja, entre a doutrina dos últimos dias e a doutrina da salvação. Uma certa feita eu ouvi que a cruz, irmãos, é escatológica, pois sem a cruz não há esperança futura. Aí você fala assim: mas como você me prova isso? Apocalipse capítulo 5, verso 1 ao 5.
Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito. Quem está falando aqui é João. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. É por meio da obra de Cristo Jesus, irmãos, que Ele tornou-se digno de abrir o livro e desatar os selos. É mediante a Cristo Jesus que nós chegamos a Deus. Ele é o único mediador. Hoje nós temos esperança por meio da cruz de Cristo Jesus. Por meio de sua obra, Ele se tornou digno para abrir o livro. O livro que determina o fim de nossas vidas. O primeiro objetivo aqui, para que a graça se manifeste, é revelar a vontade de Deus, o propósito de Deus, revelar os atributos de Deus, revelar, irmão, o seu caráter. Quando Cristo se manifestou nesta terra, Ele mostrou quem Ele era, Ele mostrou os seus atributos, Ele mostrou como deveríamos ser e seguir os seus passos. O segundo é aqui, irmãos, o substantivo aqui de manifestação, epifaneia, significa visível aparição de alguma coisa ou de alguém que estava invisível. Essa palavra era usada no grego clássico, irmãos, em relação à alvorada, ao amanhecer, quando o sol transpõe a linha do horizonte e se torna visível. Cristo, Ele é o sol da justiça, e Ele vem sobre nós. João capítulo 1, verso 4 e 5 vai nos dizer que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, irmãos. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. O verso 9 de João capítulo 1 vai nos dizer que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Cristo Jesus se manifestou, trazendo luz em meio às trevas. E neste período ao qual nós estamos vivendo, nós necessitamos da manifestação desta luz em nosso meio. William Hendricks vai dizer que a graça de Deus é o seu favor ativo, que outorga o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. Nós merecíamos todos os castigos deste mundo, mas nós recebemos a graça no lugar do castigo. Este é um dom perfeito e maravilhoso que foi dado por Cristo Jesus para nós. Irmãos, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A epifania aqui da graça não alcançou todos os homens quantitativamente. A palavra é difícil, né? Mas todos os homens qualitativamente. Não na quantidade, mas na qualidade. Porque nós sabemos, nós não somos universalistas. Nós não cremos que todos serão salvos, porque a palavra de Deus nunca afirmou isso. A Bíblia fala que aqueles que crê serão salvos, aqueles que não crê serão condenados. O próprio Jesus falou isso, João capítulo 3, verso 17. Então entendemos que a salvação são para muitos, não todos. É fundamental entender que a obra salvífica de Cristo
ela é direcionada e certa para os seus, eleitos e salvos por Cristo Jesus. Se hoje você está aqui, não é por mérito seu, é pela graça de Deus. Se hoje a graça te alcançou, não foi como eu falei, pelo aquilo que você fez. Se você fez algo para contribuir, foi o pecado, e você contribuiu bem. Eu e você contribuímos muito bem pelo pecado, para que a graça se manifestasse sobre as nossas vidas. Irmãos, quando você lê João capítulo 1, verso 12 e 13, você vai entender isso. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, ou seja, não é por causa da sua linhagem sanguínea. Glória a Deus por isso. Não é porque eu sou judeu ou não sou. Não é, irmãos, nem da vontade da carne, ou seja, não é pela minha força, pelo meu desejo. Não, pelo contrário, ninguém busca a Deus, nenhum sequer. Ninguém tem vontade de ir até a Deus, mas ao contrário, ele tem disponibilidade de ir contra Deus. Então não é pelo sangue, nem pela vontade da carne, e nem da vontade do homem. Eita, irmãos. Mas há esperança. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É a vontade de Deus, é o querer de Deus, é o sangue de Cristo Jesus que nos dá a salvação. Portanto, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Nesse sentido, o estilo de vida do fim dos tempos, irmãos, não é o estilo de vida do mundo. Nós devemos traçar aqui uma linha. Como eu já falei na minha pregação anterior, existe uma enorme diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. A vida do fim dos tempos, irmãos, não é a mesma vida, o estilo de vida do mundo. Nós temos que ser diferentes, ímpares, santos. Ser santo significa ser incomum, ser separado do mundo, do sistema. Nós devemos, irmãos, ter essa noção que o estilo de vida que nós devemos portar neste mundo é diferente deste mundo. O estilo de vida, irmãos, ele nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Podemos citar 2 exemplos, irmãos. Lucas capítulo 17, versículo 26 ao 30. Vamos mostrar o exemplo como o mundo vive, como é a tendência do mundo. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim, no dia em que o Filho do Homem se manifestar, assim será também no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Irmãos, como estão as características da igreja hoje atual? Como está o sistema de nossa época? Aquilo que nós acabamos de ler parece algo normal. Não é imoral aquilo que foi descrito aqui por Jesus.
Jesus ele fala de pessoas que comiam, pessoas que bebiam, pessoas que casavam, pessoas que davam-se em casamento, pessoas que compravam, pessoas que vendiam, pessoas que plantavam, pessoas que edificavam. Isso é algo natural, não é? Isso é algo normal de nossos dias. Quem aqui precisa comer? Quem aqui precisa beber? Quem precisa edificar uma casa para si? Quem precisa casar? Irmãos, Deus vai preparar para você. Creia, aleluia. Isso é algo normal. Comprar, vender, é algo natural. Mas por que Deus diz que a sua vinda está intrínseca, embutida nesse sinal de Noé e de Ló? Porque Deus não dá as características negativas dessas cidades, desses períodos? Porque Ele coloca algo simples e natural, ao qual todo homem, toda mulher precisa realizar neste mundo presente. Você já fez essa pergunta? Ao analisar o texto das Sagradas Escrituras acerca da vinda de Cristo Jesus? Porque as pessoas deixaram que essas coisas simples e comuns se tornassem seus deuses, os seus ídolos. Elas achavam que a vida estava em comer, em beber. Elas achavam que a vida estava em casar, em dar-se em casamento. Elas estavam entregando as suas vidas, o seu estilo de vida, em viver para isso. E é o que acontece hoje. As pessoas estão mais preocupadas com o dia da manhã do que o dia de hoje. Elas estão mais preocupadas com o que hão de comer, o que hão de beber, o que hão de vestir, do que com a presença manifestada de Cristo Jesus sobre nós. A realidade da bendita esperança. As pessoas estão mais preocupadas com as coisas deste mundo, com a vinda de Cristo Jesus, irmãos. Hoje, se eu perguntar para vocês, se a sua mente está totalmente direcionada a Deus nesta manhã, seja sincero, seja verdadeiro consigo mesmo e com Deus. Você está? Ou você está preocupado com o amanhã, que eu tenho que levantar cedo, que eu tenho que ir para o meu emprego, pegar transporte público lotado, que eu estou preocupado que eu tenho que pagar uma dívida. Eu sou preocupado porque o meu relacionamento não está legal, não está bom. O que está a sua mente, irmãos? O que está sendo primazia em sua mente? O que está sendo algo central em sua mente? Algo que você realmente deseja de todo o coração? Cristo é a realidade em sua vida. Cristo é aquilo que você almeja. O mundo está, irmãos, que nós estamos atual, como os dias de Noé, os dias de Ló. As pessoas rejeitam a Deus. As pessoas amam mais o mundo, as coisas do mundo, do que a Deus. As pessoas estão cegas pela tecnologia, estão cegas pelos prazeres do mundo, estão se esquecendo de viver uma vida com Deus. São amantes de si mesmos, entregues às paixões infames. Quem lembra de Ló e Sodoma e Gomorra? Deus havia direcionado ele a ter a mesma provisão de Abrão. Ele tinha a mesma quantidade. Conforme a palavra de Deus nos diz, que chegou o momento que os pastores de Ló e de Abrão estavam entrando em conflito, porque não tinha pastagem suficiente para o rebanho dos dois.
Então Abraão falou assim: ó, decide para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O que ele fez? Ele viu o vale, um vale bonito, um vale que tinha pastagens boas, onde ele poderia colocar os seus animais e eles crescerem, engordar. Então ele vai em direção a esse vale, onde ficava, sabe o que? Sodoma e Gomorra. As piores cidades naquela época. Eram cidades ricas, eram cidades que tinham dinheiro, tinham prazeres. E se formos trazer para nosso cotidiano, a melhor tecnologia naquela época tinha naquela cidade. Mas, irmãos, aquela cidade era perversa, ímpia, uma cidade que cheirava mal a narina de Deus. Ele colocou a sua tenda próximo da cidade. Ele costumou a viver com aquele povo. Conforme os relatos de antes, no capítulo 19 de Gênesis vai nos dizer que as consequências são terríveis. Porque Ló, um homem que tinha tudo para ser um sucessor para Abrão, ele entra na cidade, forma família na cidade, é introduzido nos costumes da cidade, mas entendendo, recebendo os ensinamentos do seu tio Abrão, ele não se contamina totalmente ao sistema da cidade. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo por causa dos prazeres que havia naquele lugar. Ele perdeu as suas riquezas, ele perdeu a sua esposa, tudo aquilo que ele havia levado para aquela cidade. Ele não levou nada. A única coisa que ele levou foi as sandálias e a roupa que ele estava no corpo. Mas ele foi salvo, glória a Deus por isso. Ele era um homem justo pela palavra de Deus, justo Ló, que era atormentado o seu coração pela impiedade do povo de Sodoma e Gomorra. E Deus está nos falando que será semelhante. A vinda de Cristo Jesus será semelhante. O povo estará nessas circunstâncias, amando a si mesmo. As características de Sodoma é uma característica falhas de prostituição, de homossexualismo, de vida dúbia, de casamentos e divórcios normais. Não é o que acontece hoje. Se você fazer uma análise, uma pesquisa, em 2010 foram registrados 110 mil crianças que não tem o nome do seu pai registrado. 2023, aliás, 110 mil crianças que não tem no registro o nome do pai. Hoje você for analisar o crescimento do divórcio, é número espantoso. Mas se você for analisar 50 anos, você vai ver que não é algo que nos pega desapercebido. É uma consequência histórica de deixar de buscar a bendita presença de Deus, a esperança, pelo mundo, se acostumar com o mundo e achar que é relativo, é normal, é vívido, é desejoso isso sobre nossas vidas. Se você for analisar, irmãos, quem aqui, é uma pergunta que você vai fazer, tem avós divorciados, tem pais divorciados, tem ou conhecido alguém que é divorciado? Se você for analisar, quase 99% da igreja está nesse contexto. E eu não estou ainda estou sendo bonzinho. Esse é o contexto atual. A orfandade é algo real. A figura paterna tem sido esquecida.
A figura que era moderador, direcionador da família tem sido esquecida. Qual que é a atitude do governo do mundo? Quando o pai e a mãe decidem separar, por quem fica a criança? Sabia que é comprovado, por meio de estudos, que a homossexualidade é devido à falta de paternidade real dentro do seu lar? São órfãos dentro do seu lar, mesmo tendo pais. Estou falando pais presentes. Agora você vai falar assim, então quer dizer que todo homossexual é órfão? Não. Mas eles sofrem pela essa consequência de não terem pais presentes, porque as pessoas aderiram a esse sistema, ao sistema do mundo. É o mundo que relativa e fala assim: olha, não é bom para você ter mais de um filho, é suficiente um filho, é suficiente você ter um herdeiro, porque você vai poder cuidar dele bem. Mas a Bíblia fala ao contrário. O que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1 e 2? Crescer e multiplicar, levar a descendência, levar o reino, levar o jardim do Éden a todo mundo, frutificando a consciência, a mentalidade aos seus filhos, inculcando o evangelho neles. Mas hoje esse mundo está entregue ao sistema de Satanás, onde tudo é relativo. 300 anos de Cristo, se eu não me engano, Protágoras, se eu não me engano, 300 anos de Cristo, ele veio com uma filosofia. A filosofia que não existe certo nem errado, e nem errado nem certo. O que você decidir é o certo. Ou seja, a verdade absoluta não existe. E foi pego isso no século XVIII. Você vai estudando, você vai entrar no período do iluminismo. E o iluminismo ele vem com as filosofias, né, aparentemente boas: liberdade, igualdade e fraternidade. Você olhando, estudando, você vai ver o que aconteceu. Revolução Francesa, onde não existe mais absolutos, tudo é relativo, tudo está conforme o seu pensamento. Aquilo que eu acredito é o certo. A Bíblia em si não é absoluta. Aí vem, irmãos, a teologia da libertação, onde a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Então isso já é um grande perigo esmagador. Conter a palavra de Deus e ser a palavra de Deus significa que alguns textos são inspirados por Deus e outros não. Outros são histórias, são histórias do povo, não tem inspiração por Deus. Com isso, alguns eles vêm defendendo: devemos atualizar a palavra de Deus, devemos olhar para ela e fazer uma análise crítica e textual e cultural, porque a palavra de Deus agora tem que se adequar à cultura da nossa época. Irmão, vocês devem estudar a cosmovisão a qual você vive e acredita. A cosmovisão secular, ela prega isso. Mas o cristão que está vivendo os fins dos tempos, ele entende que nada que o mundo fala devemos aceitar como verdade, se não está de acordo com a palavra de Deus. Irmão, isso aqui que eu estou falando nem está no esboço. Eu estou falando para uma realidade, para vocês pensarem, analisarem. Os fins dos tempos estão à porta. O ápice do anticristo já está sendo preparado. Na verdade, o cenário já está pronto. Devemos meditar na sua palavra.
A impiedade, irmãos, tem a ver aqui, no texto ao qual nós lemos, com aquilo que se opõe à verdadeira adoração e devoção a Deus. A impiedade, irmãos, é uma relação errada com Deus. Ela tem a ver com a teologia errada, ou seja, com a distorção da verdade. Ser ímpio é distorcer a verdade. É ao contrário de piedoso, que pratica a verdade. Nós somos chamados para ser piedosos, não é? Mas o mundo é impiedoso. As paixões mundanas, irmãos, decorrem de um relacionamento errado com Deus. Essas paixões mundanas têm a ver com uma vida desregrada na área da mente, da língua e do sexo. As paixões, irmãos, descrevem um estilo de vida pervertido. Hoje, irmãos, não é isso que acontece. As pessoas não têm limites. A sua mente só tem podridão, uma mente diabólica, pensamentos diabólicos, que tramam mal para o seu próximo, para si mesmo. São pessoas que a sua língua, elas não conseguem controlar, que tudo que fala é destilado, é venenoso, é perigoso morder a língua e morrer. É verdade. Está cheio de gente assim. Toda vez que quando morde a língua, né, tem que procurar o médico correndo. Estamos vivendo esse tempo, irmãos, onde a pessoa não consegue ver a felicidade do outro e se alegrar com ela, mas tem que falar, mas é porque é igual Satanás. O Senhor abençoou ele, é porque o Senhor tem protegido ele. Ele tem essas bênçãos, ele não nega o Senhor, é porque suas mãos estão sobre a vida dele. Sempre tem um mais, né? Nunca tem um reconhecimento de alegria, de felicidade. Hoje as pessoas não estão chorando com aqueles que choram. As pessoas estão olhando as pessoas na rua, moribundas, apáticas, elas passam por cima, ou desviam um caminho falando assim, eu não quero chegar perto desse fedido, eu não quero chegar perto dessa pessoa, eu não quero olhar na cara dessa pessoa. Essa é a filosofia do mundo, irmãos. As pessoas estão rendidas às paixões deste mundo. O seu amor não é mais a Deus, mas ao mundo. As pessoas têm mais paixão por um time de futebol do que por Deus. Não tem como falar que somos regenerados, mas não suportamos a opinião contrária. Não adianta dizer que é regenerado, irmãos, mas a sua cabeça só tem pensamentos promíscuos. Não adianta dizer que é salvo, quando a sua boca é podre. Dentro da casa é um carrasco, até na igreja parece um anjo, mas em casa é o filho do Beelzebub, né? Infelizmente, irmãos, acontece. São pessoas que são travestidos de roupagens bonitas, mas são podres, são como sepulcros caiados, belos por fora, mas dentro nós sabemos que tem um cadáver que cheira mal, em decomposição. Se somos regenerados, irmãos, temos que viver uma vida que anseia pela vinda de Cristo Jesus, que não se amolda a esse sistema. A palavra aqui, grega, para sensato, traz a ideia de prudente, irmãos, autocontrole ou moderação. Sensatez, irmãos, tem a ver com o domínio próprio. O que nos falta é domínio próprio.
com a vida. É uma vida controlada. As pessoas não têm controle hoje. Não tem controle sobre a sua vida financeira. Gastam de forma excessiva. Não põe limites, fala assim, ó, eu não vou gastar. Sempre estão devendo. Os credores estão batendo na porta. E é uma realidade, irmão. E o mundo quer isso. O que o banco faz? Você não está conseguindo pagar a fatura do seu cartão. O que o banco faz? Ele aumenta o seu limite. E você, inteligente, vai e gasta. Cadê a sensatez, irmãos? Cadê o domínio próprio? O mundo está promíscuo, não está? Antigamente era mais difícil você ter acesso a conteúdos impróprios a maiores de 18 anos. Hoje, no seu celular, você consegue. E o que as pessoas fazem? São prostitutos, fornicadores, amantes de si mesmo. Traem aquilo ao qual Deus tem com maior zelo, que é a intimidade com Ele. Nós traímos todos os dias, aleluia. Nós falhamos isso todos os dias, irmãos. A sensatez, irmãos, é ter os seus impulsos e instintos e ações e reações sobre o controle. É a maneira correta de lidar consigo mesmo e com a vida. O cristão vive no presente século, mas não não em conformidade com Ele, nem para Ele. Cristo Jesus, irmãos, Ele nos redimiu deste mundo perverso, e nós devemos nos conformar com Ele, nele, para Ele. Infelizmente o povo que se diz cristão está se acomodando com esta era presente. Não sabem viver na expectativa da bendita esperança. E hoje, nessa manhã, eu quero chamar a atenção de vocês. O versículo 2, verso 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Se Cristo não for o Senhor de tudo em sua vida, Ele não será Senhor de nada, irmãos. Se Cristo não for o Senhor de tudo em sua vida, Ele não será Senhor de nada. Cristo tem sido o Senhor de sua vida, porque queremos um Salvador, mas esquece o Senhor que domina e direciona a minha vida, que põe limites sobre a minha vida pecaminosa. Eu quero dizer algo para você. Citando Leandro Vieira, ele vai dizer que Cristo, Ele nos deu mandamentos e não sugestões. Deus nos deu mandamentos e não sugestões. Ele não diz para que você pode ser santo. Não, Ele ordena: sede santos como eu sou santo. Ele nos ordena a viver uma vida com Ele, irmãos, aguardando a bendita esperança. Não existe meio termo, não existe relativismo ou algo do tipo. Muitas pessoas pensam em terminar a faculdade, casar, ter carro, ser bem sucedido, e esquecem a volta de Cristo Jesus, aguardar essa manifestação grandiosa, irmãos. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 ao 5, vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que não está reservada, mas que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Eu gostaria que os cristãos estivessem tanto afinco com a vinda de Cristo Jesus, irmãos, como tem pelos resultados das eleições. Eu gostaria que o povo de Cristo Jesus estivesse fazendo campanhas e mais campanhas, irmãos, postagens e mais postagens sobre Cristo Jesus, e não sobre o seu bezerro de estimação, bezerro de ouro. Essa é a frase do pastor Gil. Não é? Essas eleições passadas mostraram isso claramente, que o nosso Cristo, nós depositamos a nossa esperança em homens e não em Deus. Achamos que se for eleito um de direita, um de esquerda, vai mudar alguma coisa, mas não. A Bíblia nos fala que quem restaurará o mundo, quem entrará novos céus e nova terra, é Cristo Jesus. Nós, infelizmente, irmãos, demonstramos que nós estamos ansiando, temos anseio pelo Cristo deste mundo e não pelo Cristo da glória, pelo Messias deste mundo e não pelo Messias da glória. A nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus, porque todos os homens são mentirosos e Deus é verdadeiro, porque todos os homens pecam e todos os homens têm os seus governos, coisas boas e coisas ruins. Até do pior homem, Deus faz gerar, mediante a graça, né, comum, frutos bons, porque é Ele que dá. Que o nosso coração esteja depositado em Cristo Jesus, o Rei da Glória. O capítulo 2, verso 14 vai dizer assim: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Nós somos dele, somos seus filhos, feituras dele. Ele pagou um alto preço para que sejamos dele para todo sempre, irmãos. Nós somos o quê? Geração eleita, povo adquirido antes da fundação do mundo, exclusivo dele. Que maravilha, né? O meu desejo, irmãos, e eu espero que é o desejo de todos vocês, é que se cumpra aquilo que João, na sua epístola, na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1 ao 3, vai dizer: vejam com grande amor o Pai nos tem concedido. Vejam que com grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, aleluia, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todos os que têm essa esperança nele, purifique a si mesmo, assim como Ele é puro. Glória a Deus.